Happy Wine, para você harmonizar com quem e quando quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Olá, está começando mais um Happy Wine aqui na Rádio Clube, no Spotify e no YouTube. Este é o nosso programa que descomplica o mundo dos vinhos, sempre com esse tom feminino e descomplicado. O Happy Wine é um oferecimento do Magnólia, porque a vida merece ser celebrada, e Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. E hoje é um dia muito especial, a gente está com uma convidada muito especial que já esteve com a gente, né, num programa também muito especial, né, na Vindima de Gramado, e agora está retornando aqui no nosso novo formato. Então vou começar dando boas-vindas para nossa convidada e depois eu faço as honras para as nossas residentes aqui do programa. Rosa Fattori, sommelier e finalista do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Bem-vinda ao Happy Wine mais uma vez. Muito obrigada. Bom estar aqui novamente. Da mesma sempre um forma. prazer. Muito bom. A gente está muito feliz de te ter aqui também. Fernanda Chies. Olá, ouvintes! Tô bem feliz, tô cheia de perguntinhas. Uma lista grande. A listinha. E Jéssica Piffer. Olá, gente. Eu acho que se eu não tava feliz, eu vou ter que ficar, né? Tá todo mundo animado. Animadíssimo. Muito bem, Rosa. Antes da gente entrar, né, na questão do concurso, do reality, na verdade é um reality show, né? Que o primeiro reality show sobre, né, que dá foco na atividade sommelier. Vamos falar um pouquinho do vinho que a gente tá tomando, né? Que tu gentilmente trouxe pra gente, por favor. Eu trouxe aqui o nosso vinho, o vinho da rede, né? Eu trabalho no Caterine Restaurante, que pertence à rede Caterine, MLBK e de Pietro. E esse é um vinho que nós fizemos em conjunto com a vinícola Luiz Argenta, Edgares Cortegan, o enólogo. Esse é o Gran Reserva, a gente acabou de lançar ele tá ainda precisando de um tempinho de respiro, porque ele é bem encorpado, bem intenso. Malbec de candiota, 16 meses em barrica. Então aqui a gente tem... Esse aqui, safra, que ele é? Ele é 2023, a safra. Maravilha. A gente lançou o ano passado o clássico, né? O reserva. E esse ano lançamos, então, esse aqui que é o Gran Reserva. Mais barricado, e lançaram numa noite muito maravilhosa, né? Lá no MLBK. Estivemos lá, né? De estar lá. Isso aí. Está lá no nosso Instagram, quem quiser bisbilhotar como é que foi. E tá um espetáculo, né? Um vinho super intenso, encorpado. Um malbecão. Esse pensado pra harmonizar com os pratos ali do principalmente do MLBK, MLBK, né? parrilha, carne, né? Ele cai que é uma luvinha, né? Nesse... Nossa, eu lembro. Claro, né, gente? A gente acabou de abrir ele e tal, mas aquele dia ele tava assim, descendo redondo, né? Sim, harmonizado, né? Sim. Harmonizado. Eu esqueci de trazer a carne. E agora abre a porta e entra uma parrija! Faltou a carne. É bom que fica para uma próxima oportunidade, né? Fica a dica. Mas eu acho muito legal, porque ele é da mesma safra, então é clássico? É o clássico. Clássico, né? E esse ele só, né? É a diferença da evolução, né? Realmente. Isso. Pra provar os dois pra ver que a gente tá saindo do mesmo, né? Sim, a mesma base, porém tu vê a diferença que o tempo faz. Teve algumas né? diferenças na vinificação aqui, porque aquele clássico foi o 100%. E aqui a gente fez um processo de sangria, ou seja, a gente tirou 50% do líquido de dentro do tonel, né? Tirou 50% do líquido e deixou 100% do mosto, da parte sólida. Então ficou mais cascas, mais tanino. E isso traz essa questão do tanino. Mais corpo, mais tanino, mais complexidade. Isso. Gente, isso eu não sabia. Nunca tinha. E mais 6 meses de barrica, e a gente passou pra barrica de primeiro uso também. Então foi tudo intensificado. Né? Sim, traz mais. E por isso que ele é Gran Reserva, pra explicar pras pessoas, né? Porque o Gran Reserva. O Gran Reserva. Na legislação brasileira, isso também depende de país para país, né? Na legislação brasileira, reserva, Gran Reserva, reservado, que também desde 2018 a gente tem na nossa legislação o reservado, que seria o super jovem, tipo o vinho da safra sendo vendido dentro da safra. O Gran Reserva seria, no mínimo, ali 12 meses reserva, 12 meses de guarda, né? Tem um período de barrica, obrigatório em barrica, e mais um período em adega, né? Então, na garrafa, esse daqui sendo 2023, então a gente lançando... Sim, então ele é pós o tempo, né? Até pros nossos ouvintes, né? Porque eu dizer assim, que realmente ele faz uma bela diferença, esse tempo que é depois da barrica, depois que ele já passou, sim, né? Sim. Ficar quietinho ali dentro da garrafa, na adega, no ambiente, né? Climatizado ali, né? Estabilizar, que a gente chama, né? Tem que ter o período de estabilização para ele.
é um ser vivo, né? A gente chama o vinho de um ser vivo. Então, todo esse processo de retira de um tanque, passa para a barrica, retira da barrica, passa para a garrafa, é uma agressão. Né? A gente mexe com moléculas. É um estresse. A gente mexe com moléculas, né? Então a gente precisa de um período ali pra ele acalmar, pra ele tranquilizar, pra recompor. Isso aí. E essa legislação a gente sempre brinca, né? O reservado ali, às vezes, é a pegadinha, né? No mercado, as pessoas vão comprar, não sabem, leem a palavra. Isso, sabe? O chileno, na verdade, o reservado só foi feito pra vender pro Brasil. O chileno, né? Lá então, eles não usam essa... Não, só foi feita pra vender pro Brasil. E o brasileiro comprou tanto a ideia do reservado que entrou na nossa legislação. Na verdade, esse reservado chileno é uma armadilha, né, Exato. gente? Não caiam. Escutem o Happy Wine e se qualifiquem. Ou se cair, tem ciência, né? Você fala, não tem problema. Tá tudo bem, desde que tu saiba o que tá sendo, né? Porque mas no Brasil, o vinho reservado, ele simplesmente significa que é um vinho da safra, é um vinho super jovem. Né? Só isso, ele não tem necessidade de barrica, de guarda, de madeira, de tempo em adega. É só porque ele é da safra. O que não é ruim, né, Rosa? Não é ruim. É completamente proposta diferente desse e gosto. aqui que a gente tá tomando, por exemplo. Eu acho esse vinho, dá pra ver, tipo, que ele é de uma qualidade, enfim, e toda a intensidade que ele tem. Mas pro meu gosto é um vinho que eu só conseguiria tomar com um prato de comida. Sim, mesmo ele assim, não intenso. é uma garrafa que eu abriria pra compartilhar, né, com alguém. É intenso. Mas é o meu perfil. Uma DR bem pesada, quem sabe, mas né? aí, gente, harmoniza bem, tu acha? Não, essa quando tu entra pra, tipo assim, já tá firme na razão. Na decisão. Isso, daí tu pode abrir. É o final. Isso, é verdade, tá certo. E a gente vê o teor alcoólico dele. 14%, né? Ele é quase um vinho nobre, né? Então, o teor alcoólico mais alto, vinho mas nobre. ele tá redondo ali, o álcool, né? Eu ia dizer assim, ele não tá passando. Não, ele é equilibrado, Sabe né? Porque a gente tem tudo lá em cima. Te perguntar, Rosa, que é uma dúvida que eu acho muitos dos nossos ouvintes, assim, uma uva, eu falei? Dúvida. Ele poderia ser decantado ou ele não Ele deve. Ele deve ser aerado. Né? A gente já falou sobre a diferença de decantar e airar. Decantar quando ele tem, vamos dizer, mais de 10 anos e tem provavelmente sedimentos. A gente precisa decantar, deixar decanto os sedimentos. E airar é quando o vinho é muito jovem, ou muito encorpado, ou muito alcoólico, muito intenso, com menos de 10 anos, e que a gente precisa airar, deixar em contato com o ar, com o oxigênio. Então a gente precisa de normalmente um recipiente que a gente tenha mais contato com o oxigênio. E também a gente consegue fazer o que a gente chama de aeração violenta, que é tu dar uma girada no decanter pra entrar mais oxigênio. Eu tenho um aparelhinho, gente, vou trazer no próximo Refine pra gente fotografar, que é um aparelhinho aerador. Sim. Aquele que tu acha, Rosa? Aquele que tu põe na boca, ele faz um barulhinho quando tu tá servindo, né? Pode ser útil também. Eu prefiro do decanter mesmo. Eu prefiro no decanter. Mas é útil também o aerador. É prático pra quem tem em casa. Boa parte, então, do que a gente faz, que a gente decanta o vinho, na verdade, é pra airar o vinho, né? Porque bem nessa, não sei vocês, né, gurias, mas não costumamos tomar muito vinho de 10 anos, que tem essa questão dos sentimentos, isso, né? Se alguém quiser nos oferecer. Presentear. Aquele dia lá no container que a gente tomou, dos 10 anos, né? Era de 10, né? Eram todos 10 anos. Todos eram de 10 anos. Porque era justamente a comemoração dos 10 anos. Inclusive, Fê, tu poderia mostrar a tua camiseta que está pertinente ao assunto. Que você pode comprar da linha do Happy Wine. Está lá no Instagram do Happy Wine, no link da bio. É uma linha exclusiva, gente, de camisetas do Happy Wine. Que a gente não fez um lançamento apropriado ainda, mas tá aí um spoiler, né? E onde é que compra? No link da bio do Instagram, @Happy Wine na Clube, nós temos a nossa loja de camisetas com este modelo e outros modelos também. Show. E que é ótimo. Qual que é a marca que faz Isso, pra gente? É uma parceria com a Reserva, né? Uma marca bem conhecida. Reserva nos procurou, a gente pediu encarecidamente que a gente lançasse. E a gente cedeu. Uma linha, e a gente cedeu isso. Não, é uma coleção cápsula. Isso, muito bem. Não, mas ela é muito boa, a malha é muito boa. O que quer dizer uma coleção cápsula? É uma coleção pontual e pequena, assim, sabe? Não muitas peças. Tá bem. A gente aceita. Isso. Precisa ser maior, porque vai vender muito agora. Olha aí, ó.
sucesso. Não, bem legal. Agora que a gente tem a pessoa aqui, ó, da TV, midiática. Então, vamos entrar nesse assunto, né? Rosa, então conta pra gente, né? Pra explicar, né? Um reality show, é o primeiro reality show que tá sendo elaborado, né? Enfim, produzido pela Band do Paraná, né? Band Paraná. Que une sommeliers da região sul. Isso, exatamente. Foram 13 selecionados, nós gravamos já, os episódios foram gravados em maio. 13 selecionados, fomos a Curitiba, primeiro reality sul-brasileiro, mas primeiro brasileiro, primeiro reality que fala sobre vinhos, né? Ele é um programa, assim, pensado mais ou menos no escopo como Masterchef, só que de vinhos, mas os jurados, assim, meio que um tem uma carranca, o outro fica os personagens. Tem os personagens, exatamente. E as provas também são, assim, não tão demoradas quanto o Masterchef, são mais rápidas, mais de serviço, de modo geral. Teve uma apenas de questionário, teórica. Mas de modo geral, serviço, atendimento e ansiedade. Como lidar com o emocional. O maior desafio, sim. Gurias, a primeira prova foi a primeira prova foi de serviço, justamente, né? E eu peguei um Bordeaux. Tava coberto, né? Mas enfim, eu cheguei num nervosismo que eu tava airando, a gente tava falando de airar. Eu fui servir o vinho, eu tava airando assim nas taças de todo mundo. Mas depois, quando eu desci, daí depois conversei com os outros participantes, todo mundo tava, né? Então tava todo mundo igual, foi todo mundo igual. Mas é muito nervosismo. Eu vi uma das participantes, foi a Deise, que também é aqui do Rio Grande do Sul, né? Comentando que é uma coisa do dia a dia, né? De vocês. Sim. Mas chega na hora ali, o fator, câmera, né? Não só um monte de gente te avaliando, né? Exato. Então, é complicado. Né? Te gravando, te avaliando, né? A pressão. E outra, a gente chegou pra gravar no primeiro dia, que foi essa primeira prova, que foi no primeiro dia. Só que a minha prova apareceu só no segundo episódio. A gente chegou às 8 e pouco da manhã, lá no Porto a Porto, que foi onde a gente gravou. E nós fomos gravar a prova, já era mais de 10 horas da noite. Nós começamos a gravar a prova. Sim. Cansativo, nossa. Sim. Então a gente tava tenso já de tanto esperar. Durante esse tempo foram gravando chamadas, a parte, foram organizando tudo como ia funcionar, enfim, né? Na verdade, seriam 15 participantes, foram 15 selecionados. E de última hora, 2 não apareceram. Parece que 2. E vocês se inscreveram? Assim, como é que foi? Ou eles fizeram a seleção? Foi, parece por indicação, todos foram por indicação. E aí, o pessoal do Porto a Porto entrou em contato com todos que foram indicados pra ver quem tinha interesse. Aí a gente mandou um vídeo, tipo BBB, Big assim, Brother. né? Por que eu deveria ser selecionada? Porque eu sou mulher! Mais ou menos isso, né? Eu apelei ali um pouquinho, mas... Eu sou guerreira! Mas de fato isso é interessante, sabe? Porque eu sou mulher. Porque uma das coisas que eu e a Deise, né, que a gente conversou muito lá e que a gente pegou muito, uma das gurias precisa chegar na final. Sim. Porque nos concursos mesmo, no concurso de sommelier ali de Bento, da ABS, né, é sempre eu e ela. Agora, esse ano eu nem fiz, nem ela. É só homens que fazem o concurso. Jura? A gente não tem representantes. Essa semana também o pessoal estava me perguntando, eu não conheço outra sommelier em Gramado. Tem outras. Tem a Patrícia do Senac, tinha a Patrícia Bins, mas foi embora para os Estados Unidos. Em trabalho, em serviço, eu não sei. Tem uma menina que trabalha, acho que agora no Lugano ali, mas de fato não conheço. Que trabalhe, tem formação, mas não trabalha no salão, não trabalha no serviço, de fato. É homem, né? Apesar de que é uma coisa que a gente poderia valorizar muito mais em Gramado, em Canela, né? Ter mais sommelier nos restaurantes, mas mulher, assim, a gente não vê. É verdade. Não tem, né? E nos cursos a gente vê muito. Muitas mulheres nos cursos, né? Tu tá fazendo também, Eu tô fazendo, né? Não é metade... Como é que é a tua turma? Não é metade, assim. Nós somos 34, 36. Eu acho que nós temos ali, no máximo, 10 mulheres. Mas tem, né? Mas tem. Mas muito isso, né? Eu acho também o perfil do sommelier, né? Tu falou de serviço, né? De salão. A maioria das pessoas ali não quer isso, né? Não. Quer mais aprender um pouco ou trabalhar nesse outro tipo de atuação, né? Comercial, assim. Né? O profissional da ABS, a gente até vê, assim, que tem gente que trabalha na área e que faz. Agora, quando tu chega no nível master, não tem. Ou trabalha em importadora, ou é consultor, ou é advogado e médico.
Isso, eu falo a mesma coisa. Eu tenho vários advogados e médicos colegas. Médico, é porque verdade. querem mostrar conhecimento, sim, já beberam muita coisa. E viajam muito, Isso querem aí. saber mais pra comprar melhor. Exatamente. É bem Não isso. tem, porque assim, é um curso caro. É Caro, é um investimento altíssimo que, assim, difícil no serviço, no Sim. salão, tu receber isso de volta. Só gostando muito, né? Sim. Porque é loucura. Ou alguém proporcionando, né? É, Um também é empregador, parceria, alguma coisa né? assim, No meu caso, eu tenho apoio, então é mais Sim. fácil. A empresa ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rosa, ali desse processo, enfim, do reality show. Teve alguma coisa que você faz no dia a dia, assim, e que você sentiu mais, claro, vocês estavam sendo vigiados, você já falou, mas assim, tipo, isso, tiro de letra ali não rolou, foi Sim. difícil, assim. A harmonização é o que eu mais faço. E foi onde eu Te pegou. me peguei na harmonização. Da última prova, vocês vão ver ainda ali, que foi onde eu fiquei assim. Ai, mas eu achei que com tu foi dificuldade. ótima, porque tu descreveu mesmo, todo mundo dava um pouco mais genérico, né? Tu falou do Wellington, né? Aham, eu Do usei as cogumelo, receitas do chefe cogumelo. Nicolas. Eu fiquei pensando nisso. Porque eu falei, todos falavam assim, é cordeiro, né? Tanto que até Massa com molho. eu tava assistindo junto com o Denis, e o Denis falou, mas é tudo cordeiro? assim, né? Tudo harmoniza com Tudo harmoniza, tudo tinto harmoniza com cordeiro, né? Não, e tu viu no tu falou, tu descreveu melhor o prato. Eu tinha, ainda. na verdade, feito uma harmonização de menu completo. Não apareceu ali, mas eu fiz a sobremesa também. Eu fiz um brownie com frutas vermelhas na sobremesa. Toma. Mas Toma pra ti. Quer mais um? eu fiz a Essa harmonização. era você com dificuldade, Rosa. Não, na prova seguinte vai passar. Hein? Pois é. E na primeira prova, achei muito... Eu tive que rir quando eu fui assistir o reality, porque eu nem lembrava que eu tinha falado nisso. A gente não lembra, a gente Sim, sai lá de sim. cima. O que eles te Você perguntaram? tava nervosa, né? Não lembro. Eu lembro que eu falei isso, mas eu não lembrava que eu tinha falado na harmonização da primeira prova, que foi aquele bordô. Eles disse, no churrasco de cada dia. Não, todo dia não dá. Foi essa época que a gente podia fazer churrasco, né, gente? Com mais frequência, agora não dá mais, né? Não dá. E tu acha que então te pegou mais? Foi a parte da harmonização ou teve outra prova? É porque assim, não é que me pegou mais, é o que eu tenho É que mais tu te cobra facilidade. mais, eu acho, É né? o que eu mais faço no dia a dia, porque quando eu vou na mesa do cliente no dia a dia, minha preocupação é entender o que ele vai comer, entender o vinho que ele gosta e encontrar o melhor Fazer dar certo. pra compor aquilo ali, né? E foi onde eu acho que eu peguei. E também no serviço, no dia de servir lá, que tinha o sorteio de quantas taças, e eu andei no sentido anti-horário. Eu simplesmente fui pra frente. O serviço é horário, né? A gente faz serviço horário, né? Eu simplesmente fui pra frente, simplesmente servi. E nem me dei conta. Eu percebi quando eu pisei o primeiro degrau, que eu terminei a prova, pisei o primeiro degrau pra voltar pro camarim, que eu ratei. Mas eles Daí não depois- questionaram. sim. Até teve outros que eles eu me questionaram, lembro de né? ver, mas tá certo, mas é por aí tá certo, mesmo. Não, foi pra direita, Marcelo. Foi pra direita. E eu nem me dei conta na hora. Se eu tivesse me dado conta na hora, eu teria feito todo o resto da prova errado. Porque Melhor, eu ia ficar né? nervosa. Sim. Melhor que eu não tenha percebido. Lembrando que o Happy Wine é um programa oferecido pelo Magnolia, porque a vida merece ser celebrada, e Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Vamos seguir o nosso papo aqui então com a Rosa, falando do reality show Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Muito bem, Rosa. Eu dei uma olhadinha ali, né, no programa, enfim, né? E é muito legal também porque eu acho que vocês se conhecem, né? Os colegas ali, Sim. né? E como é que foi essa interação entre os participantes, né? Foi engraçado. Assim, eu conhecia os daqui, né? Sim. Os de Bento, né? Que nem eu falei, sou fã demais da Daisy. O Bruno Cias fez curso master comigo no ano passado. E assim, pensa num CDF, multiplica por 5. E o Lucas foi campeão esse ano, né? Melhor sommelier desse ano, mas ainda não tinha acontecido a prova naquele dia. Até quando eu saí de lá, eu disse... Esse que é o ano vai ser jovem? tudo. Que é jovem, esse, né? 20 e pouquinhos. Ah. E jovem, bem jovem. E o Marcelo, que foi vice no ano anterior, né? E aí, enfim, eu cheguei pra tomar café da manhã, que aí eu na quinta de noite, né? Isso. Cheguei na quinta noite, tá? Fui dormir. Aí de manhã eu tava lá, sentada, esperando pra tomar café, e tava numa chamada com meu marido. Daí eu disse, amor, ferrou. O Bruno tá aqui. Aí, dali um pouco... Ai, eu acho que vou embora, Daisy também tá. Vou passar vergonha. Não sabia quem é que tava, quem eram os a gente outros. não sabia. Esses caras sabendo Ninguém lá na sabia, hora. ninguém sabia. Entendi. E aí, enfim, tinham 6 gaúchos. Então, o Marcelo, o Lucas, a Daisy
de Bento, o Bruno de Porto Alegre e o chefe Edu de Novo Hamburgo e eu de Gramado. 6. O Gustavo foi chamado, mas não podia, correria do dia a dia ali, não pôde participar. 15, Rosa, 6 eram gaúchos. 6 gaúchos. É onde tá mais representatividade mesmo, né? Representando mesmo, né? Sim, que legal. Não, vocês podiam ver a prova um do outro? Não, só ficava nos bastidores esperando. A única prova que a gente pôde ver foi a final. A final, todos subiram pro mezanino. Todos os que não estavam no mezanino ficaram assistindo a gente lá em cima na final. E as outras provas, quem era eliminado, né, podia ou ir embora ou podia ficar lá no mezanino assistindo. Agorando ali. Ou torcendo, né? Torcendo, né? Então, o chefe Edu foi, assim, muito parceiro, assim. Ele foi eliminado no primeiro dia, né? Primeira prova. E esse de Novo Hamburgo. E aí ele ficava lá no mezanino e aí ele descia depois e... Seguinte, eu vi que tem tal coisa, vai ser... Você já tá leve já. Tô leve também, né? Ele era muito técnico. E ele ajudava eles também pra organizar. Porque eu acho assim que era uma coisa assim que eles precisam mais numa próxima. É de fato ter alguém da área. Pra, tipo... que nem a prova da BS, faltou bandeja. Sabe? Lá assim, gente, não tem um pano de serviço. Não tem, sabe? A gente achava assim que faltava algo pra... Mas que meio que amadorismo, né, dessa parte. Porque se a gente for pensar, claro, é a primeira vez e tal, né? Mas se a gente pensa em qualquer outro ali, vamos falar do Masterchef da vida, que claro, eu sei que é outro nível, mas são os chefes que estão ali, né, por trás. Sim. Então... Qual a edição do Masterchef, né? Então, mas desde o início sempre foram os chefes, mas enfim. Mas eu acho que, assim, tinha profissionais junto, né? Principalmente a Edneia, que é professora do Centro Europeu e tal, o pessoal do Centro Europeu. Mas acho que na organização, de modo geral, porque aí juntou Band, Centro Europeu, e aí tinha mais o pessoal da gravação, que era outra empresa, então tinha muito cacique ali, sabe? E ninguém colocando a mão na massa, eu acho, em alguns momentos. Então faltava o chefe Edu lá pra dizer, tá faltando negócio ali. Sim, a Andrea Gentilini era uma das juradas, né? Sim. Que a gente também já recebeu aqui, né? E ela era uma das mais duras, assim, né? Porque ela questionava o tempo inteiro, não, né? tu sabe mas é isso mesmo? Essa acidez é tal coisa? E o Bruno desceu muito brabo numa prova, assim, porque ele deu uma descrição de Merlot e foi questionado. Ele desceu muito brabo porque questionaram, disse, cara, mas é o papel dela. Daí a Daisy, não, porque ela não é assim, ela é um amor. É emoção, tem que botar a TV, né, gente? Tem que ter. Tu acha que lá o Masterchef assim. É uma encenação também, né? Aquilo, né? E as pessoas gostam disso, né? Claro, claro. Sabe que comigo também aconteceu na última prova, assim, né? Que ainda vai passar. Em determinado momento, assim, eles estavam me questionando, colocando a prova que eu tava falando, e eu pensando na minha cabeça, eles estão tentando me ajudar? Ou eles estão tentando me confundir? Sim. Mas você chega super segura e fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Não, eu vou seguir no que eu falei, eu não vou voltar atrás do que eu falei, eu pensei pra mim. Mas também pra explicar pros ouvintes, né, ali, que quem não assistiu, que boa parte das provas é às cegas, né? Sim. Então vocês lá recebem um vinho lá, sem saber, sem rótulo, nada. Todos e tem que dizer tudo, né? E a possibilidades mil, né? Porque eu sempre fico falando, uma coisa é quando já te dão o norte, né? Sei lá, sabemos que é nacional, que é, sei lá, né? O velho mundo, novo mundo. Mas quando ele te abre um leque total... Não, gente, isso é ilusório. Isso é assim, ó. Eu sei que as pessoas... É muito interessante pra quem tá assistindo o programa e muitas vezes as pessoas acham que assim... Ai, Rosa, cheira aí, diz que uva que é. Ai, sim. Pois é, coisa. Claro que a gente vai assim meio que... Tem uma outra coisinha, assim, né? Por eliminação. Tu consegue ter algumas coisas que são bem típicas de uma uva, mas das brancas, principalmente. As brancas se tornam um pouco mais fáceis, tem umas coisas bem mais típicas. Mas, de modo geral, um cortezinho com outra uva, um enólogo diferente que mexeu. Sim. É complicado isso, sabe? Mas era o que eles achavam que a gente devia mais fazer, sabe? O que era... Tá, e que uva que tu acha que é? Rosa, mas tu arrasou na última aqui, né? Não, nas duas. Vou te dizer que eu teria deu na arrasado tampa. nas duas. Na última eu fui, falei até que era um Village. Não, mas demais, porque tava assim, não, esse é aquelas garrafas que tá escrito Pinot Noir. Porque não é, gente, né? Porque se for um Liodi, uma comuna, não tem Pinot escrito, né? Tá lá, Montrachel, enfim, né? Eu disse, não, esse é um Village, não é um... Tá escrito Pinot, mas é Borgonha.
Mas é que Pinot é mais fácil. Agora, o primeiro que era Bordeaux, vou te dizer que eu teria acertado se eu tivesse confiado na minha intuição. E no final da prova, a Edneia me disse que tu precisa acreditar em ti, na tua intuição. Porque assim, eu tomei o vinho, eu provei, e eu na minha cabeça, tá, é um corte bordalês. Tá, daí eu descrevi pra eles o que era um corte bordalês, por que eu tava sentindo, o que é o corte bordalês. Era uvas de Bordeaux, né? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Tinha sentido até a questão de ser um solo mais frio, um clima mais frio, de solo talvez um pouco mais quente. Na minha cabeça, é Bordeaux, Rosa, é Bordeaux. Vai. É Bordeaux. Eles não vão botar um Bordeaux. Bordeaux é caro. Poxa, Rosa! Eu tive o que vem na cabeça, né? Chile! Não, Bordeaux é caro. É um corte bordalês, mas não é da França, é Chile. Mas isso é bem isso na prova, né? Agora nas provas da ABS também, né? Os professores que aplicam a prova, o Graciane, gente, confiem na intuição de vocês. Não tem pegadinha. É uma resposta certa. Não tem pegadinha. Vai na primeira que tu pensou. E aí eu acho que eu errei assim, umas 3, 4, que era assim, não, mas não deve ser, né? Será? É muito fácil. A gente Quando vai revisar, assim. Nas provas, às vezes eu penso assim, que foi ali a gente tinha uma teórica, eram 5 questões, né? E aí o Bruno foi o primeiro a terminar, eu fui a segunda e eu olhei assim, mas tá muito fácil, deve ter uma pegadinha. Na real, não é que tava fácil, que eu sabia. Sabia, exato, né? Mas não eram questões difíceis, E era dissertativa? Não, era só de marcar. só de marcar. Escolha. Mas eu acho que o terror começa quando você termina a prova e você vai falar com os colegas. Exatamente. Tipo assim, aquela questão era C, né? Daí todo mundo te olha, não, era B. Aí você, putz, começou, né? Tipo, errei. Começa o pânico. Tenso. E na BS ali, quando acaba a prova, eles fazem todo o gabarito depois. Eu nunca fiquei pra ver o gabarito. Eu fico super nervosa ali, vou ficar ou não vou ficar. Daí vai marcando quantas tu acertou pra ter uma média. Eu nunca fiquei com o gabarito. E tu estuda muito, Rosa, assim, no dia a dia? Ou tu estuda realmente a prática do restaurante, a prática, Eu né, sou de muito conhecer? estudiosa, eu sou, assim, muito apaixonada por estudar. Eu sempre estou fazendo algum curso, né? Agora saiu ali essa semana que vai ter do ABS, o Master Profissionais de Excelência. Já tô catando o limite no cartão pra dar um jeito de fazer. Sempre tô estudando alguma coisa, sou apaixonada por estudar e por compartilhar conhecimento, né? Sou professora, né? Minha formação inicial é pedagogia. Ah, que legal. Então eu sempre gosto de estar estudando. Queria ter mais tempo, porque às vezes eu entro em 5, 6 cursos e quando eu vejo, prova. A prova semana que vem tem aula pra assistir ainda, que foi o que aconteceu no Master da ABS do Países Velho Mundo, que às vezes chegava a data da prova e eu ainda tinha aula pra assistir. Aí aquele corridão, assim, na última semana de desespero. Porque, assim, não tem recuperação, né? ABS não tem recuperação. Isso que eu acho mais legal deles, porque eles te forçam. Estuda, porque se tu não estudar, tu não vai passar. Se tu não passar, tu tem que pagar o curso inteiro de novo, né? Então, assim, tinha que me forçar na última semana, mas gosto muito de estudar. Sim. E precisa, né? Precisa. Essa atuação precisa, né? Tá estudando, Precisa. Né, e assim, é algo que vai estudar pra sempre e vai ter coisa pra aprender. Porque quando tu acha que entendeu, entendi Borgonha. É que não é. Mas que também não é. Tem muitas coisas subjetivas, né, no mundo do vinho. E eu falei assim, e tem sempre os fora da regra, né? Daí tu vai lá pro super toscano, vai. Sempre tem alguém que diz, não, isso aqui eu fiz diferente. Exato, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente, então. Não, e tem sempre algo novo surgindo. E também tem sempre os clássicos, né? Que tu tem que entender muito bem e muita regra. E cada país tem uma regra diferente. Leis. Mas, Rosa, uma dúvida, assim, tu acha, dá pra estudar vinho sem beber tanto vinho, assim? Eu não bebo. Porque as pessoas ficam, às vezes, né, muito, mas eu não tenho acesso, né? Tipo assim, eu não tenho, né, condições, sei lá, pra ficar tomando tanto, assim. Trabalhando na área. Sim. Trabalhando na área, tu bebe muito. Tu conhece muito. Não beber de quantidade, mas litragem. Sim. Por exemplo. Conhecer as coisas. Sim, por exemplo, quando tu trabalha num restaurante, mesmo que tu não seja sommelier, que tu seja garçom, o vinho é vendido à noite lá numa mesa. Sobrou isso daqui da garrafa. Em vez de jogar lá no ralo, pergunta, é claro. Pecado, né, a gente jogar no ralo. Pro sommelier, enfim. No final da noite, posso provar isso daqui, eu posso levar pra casa. Aí cada dia tu tá conhecendo um rótulo diferente. É uma forma de conhecer, né? E pra quem não é do ramo, não trabalha na área e quer conhecer mais, também tem vinhos mais em conta, não precisa comprar Bordeaux caríssimo, né? Não precisa comprar Premier Cru. O vinho gaúcho mesmo nos diz muito, a gente tem muita tipicidade, porque a gente trabalha muito com varietal aqui, né? Que é trabalhar com uma uva só na garrafa.
E isso nos diz muito sobre a tipicidade de uva, né? Muitos países, tipo Portugal, é difícil, só no Dão mesmo que tu vê assim uma uva, né? Normal é corte, né? Lote, né? Que é corte de uvas. Mas aqui a gente consegue muito ver a tipicidade de uva. Então tu pega o Chardonnay. Tipicidade é uma palavra muito chique, bonito, né? gente. Bonito de usar. Tipicidade. É o que a uva tem que ser, né? O que ela entrega, as características do que a uva deve entregar. Então, quando tu conhece um vinho varietal, um vinho de uma uva esse que a gente tá tomando, ele é muito isso, né? Porque, assim, a tipicidade de revista, né? Exato. Assim, né? Ele segue a risca, né? O que é a cor, gente. Agora, quem não tá vendo, gente, ele é negro, assim, ele é né? muito intenso, eu falei assim, tu olha, assim, Vamos falar da tipicidade, então, do Malbec. O que a gente espera de um Malbec? O que é uma tipicidade de Malbec? Então, Malbec de revista, que a gente diz, né? Malbec de wine folly. O que a gente tem? É a fruta vermelha, em especial a framboesa, até uma bala sete bela, sabe? Bala sete bela. No mais jovem. Bom, até agora achar isso aí. No mais fresco, a gente sente mais a sete bela. Mas a fruta vermelha é o evidente e o tabaco. O tabaco vem da uva, não vem da barrica, no caso da Malbec, né? Então, basicamente, a Malbec não é muito complexa. A Malbec é uma uva que a gente diz assim que ela tem um limite, assim, né? Que ela é um caminho meio reto de aromas. Não é tão complexa quanto uma Syrah, por exemplo, que é um buquê gigante, né? Então, assim, é basicamente a fruta vermelha, em especial a framboesa, a cereja. Dependendo da região, do terroir, do calor, do clima, do clima e também do solo, que influencia também, ela pode ir mais para geleia de morango ou para mais para framboesa, Mas basicamente isso, fruta vermelha e tabaco. E sabe o que eu queria te perguntar também, Rosa? Ainda nessa questão do serviço, que pelo que eu entendi também é um dos focos ali do programa. Sim. A gente muito fala dessa questão, muito tem se falado de descomplicar o vinho. Nós fazemos isso, né, no Rap Wine, enfim. E foi nossa função lá. O que você acha na sua visão profissional, que essa questão do serviço formal, enfim, até de serviço, de horário, anti-horário, paninho, essas coisas todas, isso vai cada vez se extinguir mais, na sua visão? Ou não? Tipo assim, essa coisa de tipo, né, da informalidade do vinho é só momentânea, daqui a pouco isso vai passar. Não, eu acho que é um caminho, assim, são vertentes, né? Ao mesmo tempo que lá no Caterine, restaurante fine dining, serviço altamente profissional, eu prezo pela excelência no atendimento. Então eu prezo para que tanto eu quanto um garçom quando faz o serviço seja de excelência. Mas tá Cumpra ali, as etapas, assim, ali, né? Cumpra tudo, bonitinho, nem um pinguinho na mesa, sabe? Lindo, papelzinho embaixo, paninho de serviço, tudo lindo. Mas é um restaurante fine dining. Quando eu trabalhava no Abstrato, é um wine bar super extrovertido, outra vibe. Conceito. A gente não usava nem bandeja. É taça na mão, aqui no dedo, garrafa na mão. E servia, às vezes abria, a mesa lá é menorzinha, abria aqui, bate coxa. Tu sabe que eu ia falar isso agora, porque eu comecei, né, minha vida nesse mundo da gastronomia trabalhando na Austrália, né, garçonete, né, no restaurante, e lá eles abriam todos, sempre o vinho na perna. Bate coxa. Na perna. Daí quando eu vim aqui pro Brasil, eu tinha que me lembrar que, tipo, não pegava muito bem, assim, mas bate coxa aqui, ó. E assim, eu acho que... Claro, o lugar que eu trabalhava também era um pouco mais informal. O ambiente, assim, eu acho que tu tem que estar de acordo com o ambiente. Tudo tem que estar de acordo com o ambiente, com o momento. Sim. Tu não vai levar um pano de serviço pra abrir um vinho na praia. Mas por que tu como não vai tomar um decanter vinho? também não vai dar pra levar também, né? Mas por que tu não vai tomar um vinho na praia, né? Exato. Só leva uma bagzinha de gelo, né? Tacinha de plástico, por que não? E vai lá. Vai. O importante é estar tomando vinho. E tá resolvido. E o público jovem tá tomando muito vinho, né? O que a gente não via antigamente era só os velhos, intelectuais que tomavam vinho. E hoje o pessoal, assim, jovens, essa semana até foi muito engraçado. Anteontem eu atendi um casal com uma menina de 17 anos. Ela vai fazer 18 daqui 2 semanas. E eles me perguntaram, Rosa, aqui no restaurante vocês permitem que menores bebam vinho? Eu disse, ela está acompanhada dos pais, então a responsabilidade é de vocês, por mim tá tranquilo. Daí ela assim, porque ela gosta muito de tomar vinho em casa, ela toma com a gente. E jovem, 17 anos, né? A minha também tem 18 anos e não bebe drink, outras, ela bebe vinho. Mas realmente, né, é uma mudança aí nesse perfil, né? Normalmente quem começa a beber não bebe vinho, né? Porque justamente também esse estereótipo do e eu vinho acho ser uma que coisa... isso vem muito da nossa do época, estilo pelo menos, do serviço, não é nem do produto vinho, né? Essa questão de de afastar um certo público, às vezes é muito essa questão, né? Sabe que esse final de semana eu fui ali pro Vale dos Vinhedos e fui lá no Miolo, no Wine Garden da Miolo. Sim.
Que é um astral muito legal. E eles fizeram justamente isso. Tu vai lá, tu compra, vem numa bagzinha, né? No gelinho. Tu ganha a sua taça, óbvio, taça de acrílico, sabe? Mas isso dá uma democratizada, assim, no serviço e naquele... E tem pessoas tomando desde o vinho do reserva, como os vinhos, né? A Miolo tem uma linha bem vasta, né? Ali. Mas muito legal. E tem criança, e tem família, e tem, sabe? E eu falei assim, eu fiquei pensando que isso... Há pouco, não faz muitos anos, né? Que tu tem acesso a esse... Que era tipo um lugar onde estaria todo mundo tomando cerveja. Vamos dizer assim, né? Que é o mais fácil, né? Exato. Sabe que esses dias eu vi uma reportagem de um... Também, nesse tempo, assim, de democratizar o vinho e colocar pros jovens, né? Que eles são mais do natureba e tal, né? E foi uma rave. Tu nunca imagina vinho numa rave. Uma rave em São Paulo com era tipo uma caixa d'água gigante, assim, com vinho em copo. É tipo copinho de água. Que tu tira a tampinha. Tu tira a tampinha, o lacrezinho assim, vinho, gente. Imagina. Maravilhoso. Porque já tem a latinha faz tempo, né? Sim. Aí, no copinho, assim, achei o máximo. Sabe que quando eu fiz intercâmbio, tinha isso nos supermercados. Vinho nesses copinhos, só que não era um copinho. Era uma taça de acrílico com lacre. Com lacrezinho. Com selo do copinho. E aí eu lembro que eu vi aquilo, gente, em 2014. Eu falei, uau, que demais. Sim, Só que quando é que chega no Brasil? Não chegou até hoje, né? Mas era ruim, tá? Não era gostoso, porém, né? Era uma alternativa. É um começo, né? Eu vou dizer, gente, que eu acho que o que mais me intimida na questão do serviço do vinho, que eu sempre tento pular essa etapa, é que geralmente sou eu que escolho o vinho. Ou se eu tô com alguém, a pessoa fala, deixa que a Jéssica escolhe. É quando a pessoa vem, tipo, quer provar o vinho? Eu fico tipo, não. Eu também. Eu vou jantar. Tá ótimo. Aí fica todo mundo te olhando assim, daí eu fico, gente, se tiver ruim, o que eu vou fazer, né? Mas a probabilidade é muito pequena baixa. do vinho tá ruim, né? De ter que devolver. Isso acontece? Muito baixa, Como é e se tiver, tu vai perceber de imediato. Na verdade, assim, quando eu abro o vinho, dificilmente eu não percebo, porque o defeito, ele é muito evidente. O aroma, ele às vezes é tímido, mas o defeito é muito evidente, assim. Então, quando eu tiro a rolha, já vem. Se tem defeito, normalmente ele vem de imediato, assim, um ataque de fedor, né? E aí eu já não dou pra provar. Mas se às vezes não tá no aroma o defeito, mas ele tá uma formigadinha na língua, uma pinicância, uma refermentação, e o cliente percebe, é muito nítido se é defeito, né? Porque às vezes o vinho é diferente, ele é mais orgânico, ou enfim, ou se ele é feito de forma mais natural. Ele é um pouco mais aberto a sentir aromas mais que precisam de um pouco mais de oxigenação, né? Mas é muito evidente o defeito. Então não tem que ter medo também de tu dizer, tu se importaria de provar? Eu não tenho certeza se... Não, é mais por todas e essa é uma boa forma. Então, essa é boa. Então, pedir pro sommelier provar. Sim, claro. E claro, uma coisa que eu acho que essa caiu, não sei se funciona, é a história do sommelier. Como é que é o nome? Testavan. A conchinha, aquela conchinha que põe no pescoço? Não sei. É do Testavan. Não se usa mais, mas era o Testavan. Era onde o sommelier provava o vinho. Era uma placa de metal, assim. É tipo... Parece uma colherinha, é uma assim. argola, assim. E aí ela tem um fundinho, assim. Cabe uns 30 ml, 15 ml ali. E aí era onde o sommelier colocava a primeira gotinha. E provava o vinho. Daí ficava sempre pendurado nele ali, né? Entendi. E aí depois é que ele servia. O correto é, na verdade, nós provarmos antes de dar pro cliente. Sim. Quando eu tô fazendo o serviço, eu provo. Claro que eu não posso pedir pros meus garçons, porque nem todos têm conhecimento pra verificar o vinho ou não, né? Sim. Mas se eu tô servindo o vinho, principalmente se eu vou decantar, eu sempre provo antes de dar pro cliente. E conta pra gente um caos, assim, que já aconteceu contigo, curioso. Porque a gente sempre fala dessa história da prova. É bom falar sempre pros ouvintes, né, a questão do catequizar, né, também. Que a prova do vinho não é pra dizer se tu gostou ou não, né? É pra ver se ele tem defeito. Eu já tive situações assim, que o cliente, eu não gostei. Ele não gostou do vinho, mas o vinho não tinha. Depois a gente foi provar. Sabe? Não dá pra tu discutir. E na hora, tu troca. Mas daí sempre, quando o cliente pede pra trocar, tu acaba indo depois provar, né, o vinho. Sim, eu tive uma... E daí eu falei, cara, não era um vinho, não era um defeito do vinho, mas... Sei lá, ele não gostou do vinho. Eu tenho muito cuidado e, assim, eu digo bastante pros garçons, assim. Se o cliente pedir indicação de vinho, pedir indicação, o que tu me indica? Eu quero um vinho leve pra harmonizar com essa massa. E tu indicou um vinho e disse que ele era leve, ou disse que ele era super encorpado e barricado, e o vinho chega na taça e não é o que tu prometeu, ele tem direito de trocar. Por ter gostado ou não. Porque tu vendeu errado. Sim. Agora,
gostar ou não gostar. Se ele olhou na carta e escolheu... Eu tive uma situação dessas de prova que eu tava com uma amiga e eu já tinha tomado, eu e ela, umas 3 garrafas de vinho. Aí, chegou a última e a garçonete sempre não só vai à prova, né? Apresentar e tal. E aí, no último, né? Apresentou, serviu o vinho e aí eu provei e eu falei... Ai, nossa, que delícia que tá esse vinho branco. Aí, a garçonete ficou olhando a minha amiga. Isso é tinta. E aí, naquele momento de pânico, aí eu... Sim, mas é esse mesmo, tá tudo certo. Sim, me confundi. Ela ficou um pouco assustada, assim, porque eu tinha dado ok quando ela mostrou. E aí ela me deu uma foto. Do tinto pro branco temos uma diferença. 3 garrafas depois. As 3 garrafas depois é justificado. Mas foi. Daí ficou paralisação, assim. Mas não, tava tudo certo. Mas tem muito isso, né? Do sommelier também não ter muito do julgamento, né? Eu escutei muitos professores falando sobre isso. Sei lá, eles deram um exemplo de alguém que foi lá e pediu um Cabernet Sauvignon. E aí tu não pode fazer isso. Né? Tem que ser a pessoa que, não, claro, vão te trazer. Não, então, uns Cabernet Sauvignon, não. Como é que esses dias a gente conversou também? Um Sauvignon Blanc por um Cabernet. Cabernet Blanc, alguma coisa assim. E aí, né, pra tu não indagar ele, corrigir ele, pra dizer, um Cabernet Sauvignon, o branco ou tinto? Porque tu já entendeu que é um Sauvignon Blanc, é um Cabernet Sauvignon, é branco ou tinto? Na verdade, o cliente tava criando um cruzamento Boa, é branco ou tinto? E o champignon. Mas muito bem, a gente tá chegando no final. Rosa, eu queria que tu fizesse um convite para as pessoas. Claro. Pode olhar aqui para essa câmera e convidar as pessoas para assistirem a final, né? Maravilha. Então já são 4 episódios que foram ao ar. No YouTube da Band Paraná, tu consegue assistir todos. As meninas, de repente, conseguem até colocar o link aqui para vocês assistirem os 4 episódios que já foram ao ar. E nesse sábado próximo, aqui no Rio Grande do Sul, 7h30 da manhã, antes da Fórmula 1, vai ao ar na Band, e também lá logo às 10 horas, que é quando vai ao ar na Band Paraná, também tá disponível no YouTube. É a final, eu, Marcelo e o João estamos na final. Foram mais 2 provas, uma prova de serviço de espumante e uma prova de harmonização tensa, pegada, né? E eu já agradeço desde já a todo o pessoal que tá mandando mensagem, que tá curtindo, que tá assistindo, que tá me mandando apoio. Gente que nunca curtiu um story meu e que tá me mandando mensagem. Valeu! Isso! De coração mesmo. A repercussão tá demais. Isso é a fama, exato. É muito legal. Assim, gente que eu não imaginava que me seguia, que me acompanhava e assim, tá super de perto, acompanhando e comentando e dizendo que chorou quando no momento que eu... Gente, por sinal, aquele episódio na eliminação que ficaram só 7, que eu fui a última a ser chamada, não mostrou nenhum décimo do quanto eu sofri. Eu tava tendo um ataque, uma crise de ansiedade. Eu tava assim, eu sentia a carne toda tremendo por dentro e eu me segurando ali pra não tremer por fora. Eu tava assim, sabe? Gente, e daí quem tava na mesa, os gaúchos ali, o Bruno e a Deise e o Marcelo estavam ali me esperando e eles estavam olhando e chorando, olhando pra mim, esperando. E aí quando eu consegui sentar, finalmente, a gente se abraçou e os guri. Foi muito legal, muito legal. Muito bom. Muito obrigada, Rosa. Foi obrigada, agradeço a oportunidade. Vamos fazer um brinde! Saúde. Ao sucesso da Rosa. Saúde.